perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles perseveravam diariamente em comunhão, de acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Pode tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre, que é Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Dr. Lucas a um amigo chamado Teófilo. Lucas registra este livro com a intenção de relatar ou de contar os atos, os acontecimentos da igreja primitiva. O livro foi escrito aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. Mas o livro nos mostra o desenvolvimento, o crescimento, o avanço da igreja primitiva. Quando nós observamos o livro de Atos, capítulo de número 1, o versículo 2, ou melhor dizendo, nós vemos que o Senhor Jesus havia feito uma promessa para os discípulos, para que eles fossem para Jerusalém, para que de lá ficassem em oração, para que eles fossem revestidos de poder. A ordem de Jesus era esta: para que os discípulos não saíssem do templo e perseveravam a respeito ou acerca da oração. Porque precisava que os discípulos tinham que orar. A história disse que o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos e encheu toda a casa. E todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que cada um falasse. O desejo, a vontade do Senhor era que o Evangelho crescesse, desenvolvesse e que ele se expandisse. Esta então é a história que nós vemos, que é registrada no livro de Atos dos Apóstolos. E no versículo aqui, ao qual eu acabei de ler, vai nos detalhar como a igreja primitiva crescia. E eu quero falar acerca das características de uma igreja verdadeira. Talvez nós enquadramos dentro desta igreja. Eu não vim aqui para afrontar ninguém, eu não vim aqui para acusar ninguém, mas eu vim aqui sobre a autoridade do Espírito Santo, falar a respeito desta palavra que é verdadeira, que é poderosa e que transforma a vida do homem pecador. A primeira característica, quando eu observo o texto da igreja verdadeira, é desapego a bens materiais. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Jesus falando para os seus discípulos que quando eles entrarem em nenhuma cidade ou em algum lugar e que eles não forem recebidos, que eles batam ou sacode a poeira de seus pés. Quando o Evangelho não é bem recebido, sacode a poeira de seus pés. E o interessante é que Jesus chamou os discípulos para realizar uma obra a qual eles não entendiam e não conheciam o tamanho ou a complexidade desta obra. A obra de Jesus Cristo, ela perdura até o século 21 que nós estamos vivendo. A igreja, ela cresceu, desenvolveu e progrediu assustadoramente. Por causa do homem? Não.
por causa da ação do Espírito Santo que atuava na vida da igreja e que ainda permanece atuante na vida daqueles que buscam a Deus. A igreja era cheia do Espírito Santo e ela tinha uma característica muito importante: desapego a bens materiais. Quando eu observo este texto com muita calma, nós fazemos uma análise da nossa vida, e nós vivemos uma vida a qual nós achamos que vamos permanecer nesta terra por toda a eternidade. Nós temos coisas ao nosso dispor que nós não queremos desapegar por causa do Evangelho, por causa desta obra maravilhosa. Quando olhamos a Bíblia, o texto nos diz que eles tinham tudo em comum, era igual para todos. A história vai nos dizer que aqueles que tinham necessidade de bens, os discípulos vendiam, ou eles levavam e repartiam nos pés dos apóstolos. Para quê? Para distribuir com aqueles que tinham necessidade. Quando eu observo esta palavra, eu começo a pensar dentro de mim como nós somos egoístas. Muitas vezes nós temos muito e não queremos oferecer nada. Muitas vezes nós temos a oferecer, mas queremos só para nós. Nós precisamos desapegar das coisas desta vida. O próprio Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Alguns costumam dizer que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós vamos olhar o texto e analisar com calma, não diz as demais, diz que essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? Saúde, vida, longevidade, uma vida próspera, cheia do Espírito Santo. A igreja não precisa de muitas coisas, a igreja precisa do Espírito Santo. A nossa geração não precisa de carro, não precisa de casa, não precisa de movimento, não precisa de avivamento. A nossa geração precisa conhecer o Espírito Santo. Por que nós estamos vivendo o cristianismo onde acontece muito barulho e pouca conversão, pouca transformação? Nós precisamos nos desapegar às coisas. Nós costumamos usar as coisas e se apegar a elas, ou usar as pessoas e se apegar às coisas. O texto diz que uma certa feita Jesus estava caminhando e ele encontra ali um homem chamado Mateus. Este homem estava trabalhando, coletando impostos. Aquele era o emprego que lhe sustentava, que levava o ganho para dentro da tua casa. E Jesus olha para aquele homem e diz: segue. A história diz que este homem largou tudo o que estava fazendo e seguiu o mestre. Ele não olhou para trás, ele não pensou como ele iria sustentar a tua casa, ele não olhou como ele iria levar o alimento para a tua família. Sabe por quê? Porque ele confiava naquele que te chamava, que havia chamado. Nós precisamos confiar naqueles que nos chamou. Nós precisamos confiar em Deus, porque é Ele que nos chamou, é Ele que nos fez a promessa, é Ele quem morreu na cruz para nos resgatar, é Ele quem morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E por que nós não estamos confiando no Senhor? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Característica de uma igreja verdadeira: primeiro, desapego a bens materiais. Irmão, se você é apegado às coisas deste mundo, tome cuidado. Tome cuidado. A qualquer momento o Senhor Jesus vai buscar a tua igreja. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. E eu tenho uma notícia para te dar:
Segundo os estudiosos, os teólogos, eles dizem que o arrebatamento é 3 milésimos de segundo. Sabe o que é 3 milésimos de segundo? Eu já pisquei e você nem percebeu. Jesus não vai avisar, ele não avisou. O arrebatamento vai acontecer. Se você tiver pegado as coisas dessa vida, você vai ficar aqui com as coisas dessa vida. Segunda característica da igreja, eu duvido quem aceita essa. Eu conheci um homem que aceitou. Este homem foi o maior implantador de igreja que existiu. Depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Desapego à própria vida. Como assim desapego à própria vida? Sabe o que Jesus diz em Lucas 9, capítulo 23? E dizia a todos, olha o que Jesus dizia: se alguém quiser ou quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada um a sua cruz e siga. Ele falou para quem quiser. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele não obrigou ninguém. Ele fez um convite. Eu creio que nós aceitamos esse convite e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Mas nós precisamos desapegar. Nós precisamos desapegar, sabe por quê? Porque nós somos co-herdeiros de Deus. Nós somos nessa terra instrumento de Deus para levar a tua palavra às pessoas que estão em trevas. Ou você pensa que Deus chamou você somente para ficar aqui no banco, assistindo o culto, glorificando e exaltando Deus? Nós somos chamados com um propósito específico. O papel da igreja, onde todos nós que estamos aqui, é ser luz para aqueles que estão caminhando em meio às trevas. Palavra dura? Quem gosta de glorificar com a palavra dura? Irmão, Jesus disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sede zeloso. Não é o presbítero Cláudio que está te exortando, é o Espírito Santo que está te alertando. Se alguém quiser, você quis, você aceitou, você decidiu, você levantou a sua mão, você veio até aqui à frente, você demonstrou a público, através do batismo, que você é uma nova criatura. Negue-se a si mesmo. Uma das maiores dificuldades do cristão é a luta contra a própria carne, contra a própria natureza. Eu já ouvi aqui algumas vezes o pastor falando que a nossa carne, muitas vezes a nossa carne, nós queremos orar, o Espírito quer orar, a carne fala, não vai orar. Muitas vezes o nosso Espírito diz, vai consagrar, a nossa carne diz, não, para que consagrar? Muitas vezes o nosso Espírito diz, vai ler a Bíblia, vai orar, vai estudar a palavra de Deus. Sabe o que a nossa carne diz? Para com isso, agora é hora de dormir, é hora de assistir a série, é hora de assistir um filme. A nossa maior luta não é contra o diabo, irmão. Se você pensa que é contra o diabo, você está enganado. A nossa maior luta é contra a nossa carne. A carne milita para as coisas da carne, mas o Espírito milita para as coisas do Espírito. E a nossa carne é tão apegada com as coisas deste mundo. Em João capítulo 3, se não me falha a memória, lá nas epístolas, diz, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós somos arraigados nas coisas deste mundo. E não entendemos que quando nós amamos o sistema mundano com as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, o amor de Deus não está sobre nós.
Pedro, capítulo 5, versículo 9: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Aguenta firme, fica tranquilo, seja forte, que não é só você que está sofrendo. Tem muitos no mundo que estão passando pela mesma provação, mas está avante, está prosseguindo, está levando o nome do Senhor. O nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida e através de muitos que ainda não negaram a sua fé. Seja forte, seja forte. Não seja um que tenha fé vacilante, seja uma pessoa de fé. Seja firme, irmão. A luta é grande. O sistema mundânico, ele nos oprime. O sistema mundânico, ele nos rodeia, mas nós precisamos perseverar, porque a nossa salvação, ela vem do Senhor. Característica de uma igreja verdadeira: primeiro, uma igreja que desapega aos bens materiais. Segundo, uma igreja que desapega a própria vida. Terceiro, uma igreja unida. Uma igreja unida. Irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas a igreja, ela é universal. Nós lá no céu não vamos ter o grupo da igreja A, o grupo da igreja B, o grupo da igreja C, não. Lá nós vamos ser uma família. Sabe por quê? Evangelho de João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando você for estudar a interpretação com muita calma, com muito cuidado, morada significa cômodos. Na casa de meu pai há muitos cômodos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu for preparar um lugar, virei outra vez e levarei vocês para que onde eu estiver, estejai vós também. Nós somos uma família, precisamos nos amar. Nós somos uma família que vamos morar no céu. Nós somos uma família que precisamos perseverar. Nós somos uma família que precisamos estar unida. Nós somos uma família que precisamos amar uns aos outros. Parece que nós estamos vivendo o evangelho da desigualdade. Queremos ser mais do que os outros, um quer ser mais do que o outro. Uma certa feita, os discípulos olhou para Jesus e disse: quem é maior no reino do céu? Jesus falou: alguém não se tornar como uma criança não herdará o reino do céu. E nós, com o nosso egoísmo, unidade. Uma igreja que persevera é uma igreja unida. Sabe o que diz em Salmo 133:1? Ó, pão e pão suave é que os irmãos, nós lá fora? Não, é que os irmãos vivam em união. A coisa mais gostosa que tem é quando você entra aqui na igreja e cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. A coisa mais gostosa que tem é quando você chega lá fora e cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor. Ou quando termina o culto e você diz para ele que Deus te deu uma boa semana. A nossa realidade, acaba o culto, nós saímos correndo, não esperando ninguém. Nos colocamos numa bolha onde nós queremos vivermos sozinhos, entendendo que lá no céu nós vamos estar todo mundo unido e junto, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento e com o mesmo Deus. Se você conhece alguém que vai ter um lugar diferenciado lá no céu, você me mostra na Bíblia, porque eu nunca vi.
Todos somos filhos de Deus e cordeiro da vida eterna. Sabe por quê? Romanos capítulo 3 e versículo 15, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Diz todos. Nós nem merecíamos estar aqui. O Espírito Santo que nos ama, o Espírito Santo que zela por nós, nos concedeu essa graça, esse privilégio. E Ele está me direcionando a outra palavra. Nós não merecíamos isso. Efésios capítulo 2 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e transgressões. O que nos vivificou, nos deu vida, porque nós estávamos mortos, com os desejos, com as concupiscências deste mundo, com os prazeres deste mundo, outrora vivendo uma vida de pecado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a salvação ela vem pela graça, através da fé. Nós somos salvos pela graça, não é por mérito. Nós precisamos servir. Já foi o meu tempo. Eu recém entrei aqui na introdução, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Proclamação do Evangelho. Característica de uma igreja que proclama o Evangelho. Sabe o que diz em Filipenses 1,18 para encerrar? Mas o que importa? Contando que toda maneira ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo sim, e me regozijarei. O que importa é que Cristo seja anunciado. Pregar o Evangelho é mostrar para o mendigo aonde tem pão. Pregar o Evangelho, não pregar o Evangelho, significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Por isso que Paulo falou para Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virão dias em que os homens não suportarão a sã doutrina, e amontoarão para si mestres que farão comichões nos ouvidos, e andarão segundo a sua verdade. Pregue-nos a palavra a tempo e a fora do tempo. A qualquer momento a igreja vai subir nos ares para encontrar com o Senhor. E nós, como igreja, como característica de uma igreja verdadeira, precisamos estar preparados. Nós, como característica de uma igreja verdadeira, precisamos estar desapegados com as coisas deste mundo. Precisamos estar desapegados com a nossa vida. Por gentileza, se coloque de